Em Apocalipse, capítulo 16, nos é dito que nos últimos momentos da história deste mundo, 3 poderes se unirão para guerrear contra o povo de Deus. Esses poderes são denominados como o dragão, a besta e o falso profeta. Quem são estes? Quais são os pontos doutrinários que os ligam? E quão próxima está essa tríplice aliança? Bom, fique neste vídeo e saiba estas e outras respostas. No fim da história do grande conflito, enquanto o mundo todo vai se unir, o povo que observa somente a Bíblia vai se separar. Essa é uma das características da igreja remanescente nos últimos dias. As religiões do mundo todo vão se reunir em torno das crenças que as ligam. Contudo, a mensagem de Deus para o seu povo é: sai dela, de Babilônia, e não se una a essas doutrinas. Mas o que os católicos, os evangélicos e os espiritualistas têm a ver com isso? Quais são os laços que prendem esses grupos, tornando-os uma espécie de única religião? Bom, hoje em dia é muito comum você ver um grupo de evangélicos falando contra pessoas que praticam a fé católica e vice-versa. Nas redes sociais, por exemplo, isso é algo muito comum de se ver e cada lado se gloria de ter a verdade e de estar do lado certo, enquanto o outro, dizem, eles estão do lado errado. E falando sinceramente, essa discussão nunca terá fim. Mas o que eles não sabem é que na realidade todos eles estão intimamente ligados por doutrinas em comum que os tornam irmãos de uma mesma fé. E mesmo que os nomes de suas igrejas sejam diferentes, todos eles acreditam nas mesmas doutrinas fundamentais. Mas, infelizmente, eles ainda não se deram conta disso. Contudo, aqueles dentre eles que descobrirem esta realidade, um dia cairão em si e tomarão uma grande decisão em suas vidas. Bom, façamos uma pequena ilustração. Se eu preciso ir do ponto X para o ponto Y, tanto faz se eu vá a pé, ou de trem, ou de avião, ou de barco, ou de carro, bicicleta. Na verdade, o importante é sair do X e chegar até o Y. Se tão somente eu conseguir sair deste ponto e chegar neste ponto, o meu objetivo foi alcançado, não importando a maneira como eu fui. Veja, essa pequena ilustração do ponto X e do ponto Y pode nos mostrar como o inimigo trabalha. Quase sempre não interessa para ele os meios, mas sim os fins. E ele possui várias estratégias de engano. E quando ele cria uma determinada crença enganosa, ele pode aplicar esse engano em várias religiões. Mas disfarçando com alguns poucos elementos de maneira a parecer que são crenças diferentes, quando na realidade são todas a mesma crença. E então, o objetivo de Satanás, por fim, é alcançado. O importante para ele é que todas as religiões tenham pontos doutrinários em comum, os quais as levarão a uma aliança futura. Bom, de acordo com o livro do Apocalipse, o agente principal do dragão na Terra é o poder que se encontra em Roma. Este poder político-religioso iria então servir o seu vinho para todas as nações da Terra, para que elas se embriagassem com ele. Isso significa dizer que esse poder levaria todas as religiões do planeta a acreditarem em suas doutrinas, em seus falsos ensinamentos. E isso já foi feito. Veja, podemos até mesmo citar o exemplo da lei de Deus. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, que um poder que surgiria no cenário mundial logo após a queda do Império Romano trataria de levar toda a terra a pisar na lei de Deus. Esse poder, chamado de o chifre pequeno em Daniel, é o mesmo poder que se levanta do mar no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Ou seja, o poder que está em Roma é a cabeça da grande Babilônia mística dos nossos dias. Hoje, amigos, é muito comum vermos religiões que desprezam a lei de Deus.
O objetivo do diabo é levar as pessoas a não obedecerem os 10 mandamentos. Por isso, tanto faz se em uma igreja comente sobre os 10 mandamentos, desde que os comentários levem as pessoas a acreditarem que a lei não é importante, ou que esses mandamentos eram somente para os judeus, ou ainda, o que é pior, até que uma igreja que se diz cristã utiliza a própria Bíblia para falar que agora não mais devemos guardar os 10 mandamentos e que eles foram abolidos na cruz do Calvário. Quando isso acontece, o objetivo do inimigo foi alcançado. Ou seja, ele conseguiu levar as pessoas a desprezarem os 10 mandamentos da lei de Deus. Ao passo que o testemunho dos 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Veja, quando você escreve algo em uma pedra, você está dizendo não apenas que aquilo é muito importante, mas que aquilo deve durar para sempre. Em contrapartida, os estatutos e os juízos foram escritos por Moisés em pergaminhos. E aconteceu que quando Moisés terminou de escrever as palavras da lei em um livro, Moisés ordenou aos levitas que levavam a Arca da Aliança, dizendo o seguinte: tomem este livro da lei e coloque ele ao lado da Arca do Pacto do Senhor seu Deus, para que ali esteja como um testemunho contra ti. Deuteronômio 31, versículos 24 a 26. Outro exemplo que também podemos citar é com relação ao estado do ser humano em sua morte. Tanto faz se a igreja acredita que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou para o inferno, caso seja boa ou má. Ou se a pessoa morre e volta para se reencarnar novamente quantas vezes for necessário. De uma ou de outra maneira, essa igreja acredita que o ser humano nunca morre. Ou seja, a igreja acredita que a alma do homem é imortal. Sendo que o próprio Deus disse em Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, que o homem não vive para sempre. E o apóstolo Paulo também diz que somente na segunda volta de Jesus os mortos ressuscitarão revestidos de imortalidade. Irmãos, enquanto Deus diz que o homem morre, a serpente diz que o homem não morre e que ele é imortal. Bom, a Bíblia diz que no final dos tempos 3 poderes irão se unir e arregimentar um grande exército para lutar contra Jesus. E que essas forças são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs e que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, temos 3 poderes para identificarmos: o dragão, a besta e o falso profeta. Está escrito: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Ele foi lançado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Nesse versículo nós vemos claramente que o dragão simboliza Satanás, a antiga serpente. Então o sistema religioso oferecido pelo diabo tem como base a mensagem que saiu da boca da serpente. E essa mensagem é enganosa e mentirosa. Satanás, por intermédio da serpente, mentiu para os nossos primeiros pais. No Éden, ele enganou Eva dizendo que eles não morreriam e que seriam iguais a Deus e que conheceriam o bem e o mal. Então, este é o ensino da serpente. Você é imortal. Você pode ser um Deus. E você sabe por si mesmo o que é bom para você e o que é mal. Então, os sistemas religiosos que incorporam estes ensinos estão pregando a teologia do dragão. Sendo assim, qualquer sistema religioso que prega a imortalidade da alma está pregando a religião da serpente, amigos. Pois bem, você vai encontrar esses 3 ensinos nos 3 grupos religiosos: no catolicismo, no protestantismo e também no espiritismo. Em um, talvez possa estar mais disfarçado isso, no outro mais aberto, contudo todos eles possuem os mesmos ensinos da serpente. E obviamente, a forma mais aberta desses ensinos nós podemos encontrar nas religiões espíritas. Então, vamos para o segundo poder, que é a besta.
Veja, os reformadores foram bem categóricos ao dizerem quem representa a besta. E todos eles apontavam para Roma. E nós podemos identificar esse poder no Apocalipse capítulo 13, nos versículos 1 ao 10. Ao descrever aquela besta, o profeta João retratou em um só animal os 4 animais que o profeta Daniel tinha visto em sua visão, que se encontra no capítulo 7 do seu livro. O leão com asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo de 4 cabeças e 6 asas, e também o terrível e espantoso animal. Esses 4 animais estão representados no poder que se levanta do mar de Apocalipse capítulo 13. Bom, o fato dessa besta ter uma boca de leão, as patas de urso, o corpo de leopardo e os chifres do dragão demonstram de maneira clara que esse poder tem crenças religiosas e também filosóficas vindas da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e também da Roma Imperial. Então, dentre os componentes religiosos que esse poder político-religioso ensina, está a adoração ao sol, o mitraísmo. Sua estrutura, sua organização, suas divisões, as ordens dos seus sacerdotes, etc. Tudo é vindo do mitraísmo. Essa besta ensina também a pluralidade de deuses, porque na Grécia e em Roma havia um deus para cada elemento da natureza ou para cada elemento e aspecto da vida. Por exemplo, o deus do amor, o deus da guerra, o deus do mar, o deus da agricultura e etc. E hoje esse poder político-religioso prega o mesmo ensinamento. Contudo, ele não se declara abertamente como um Deus, mas nas entrelinhas, os serem os papas supostamente santos a ponto de perdoar pecados, e também o fato de terem santo do casamento, santo das dívidas, santo das causas impossíveis, etc, etc. Tudo isso é uma adaptação das religiões gregas e romanas. E essa besta que saiu do mar tem também como uma das suas crenças fundamentais a imortalidade da alma. Vamos então para o terceiro poder, que é o falso profeta. O falso profeta é o poder que se levanta da terra, o qual encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículos 11 a 18. Alguns dizem que a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki explica bem o fato de conseguir ele fazer cair fogo do céu à vista de todos. Outros dizem que esse fogo é o falso sistema de recebimento do Espírito Santo, o qual se originou no país que representa o falso profeta, os Estados Unidos. Contudo, ainda que essas duas colocações podem estar ambas corretas, vemos no capítulo 13 que esse fogo será algo realmente sobrenatural, que ocorrerá nesse país após ele e Roma estarem finalmente unidos em um só propósito. E embora o poder do falso profeta professe crer em Cristo e ser uma nação cristã, ele nega as verdades básicas da Bíblia, como por exemplo, o estado do homem na morte. E também demonstra desprezo pela lei de Deus, oferecendo um falso protestantismo. Bom, essa tríplice confederação será formada pelo poder de Roma, pelo poder do protestantismo apostatado e pelas forças ocultas do espiritualismo. Hoje, esses 3 grandes grupos religiosos parecem estar ainda distantes um do outro, mas logo eles estarão fortemente ligados um ao outro por crenças vitais que os tornam basicamente uma mesma religião. Hoje, os ritos, os credos que cada um desses grupos possui até pode variar, mas a verdade é que eles possuem alguns pontos comuns e que suas crenças fundamentais identificam eles como uma só religião, mesmo que aparentemente possam ter algumas divergências doutrinárias em alguns pontos. O fato, irmãos, é que essas crenças os colocam na mesma disposição. Todos eles desprezam a lei de Deus, desonram o sábado do Senhor e acreditam nos ensinos do dragão, a antiga serpente, o qual diz que o homem é imortal. Católicos, evangélicos e espiritualistas. Todos acreditam que o homem vive para sempre e todos desprezam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Contudo,
É claro que existem pessoas verdadeiramente sinceras e cristãs nessas igrejas e nesses grupos, e que de fato a grande parte dos que morarão no céu estão dentro de todas essas corporações religiosas, não há dúvida. Mas hoje Deus está a chamar o seu povo dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados e não receberem as suas pragas, pois os seus pecados subiram até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Apocalipse 18, versículos 4 e 5. Que o Senhor nos dê discernimento para examinarmos as Escrituras e que Ele nos guie na verdade, em toda a verdade. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.